Lukashenko acabou de mobilizar as tropas. Os bielorrussos estão em pânico. Já começou em Minsk, a Polônia se prepara para receber o impacto. Atrás de Varsóvia, um argumento chocante. Neste exato momento, um supermovimento de Kiev. Um confronto brutal das forças armadas da Ucrânia na linha de frente. O exército de Putin está rapidamente abandonando suas posições. A frigideira da vingança atingiu a temperatura máxima. O inimigo já não tem como escapar. Uau, a manobra repentina do Japão chocou a todos. Isto é o fim. Putin foi pego de surpresa. Tóquio está tomando terras de Moscou, o punho turco contra as forças do mal, Turquia e Azerbaijão partem para uma ofensiva decisiva. A Ucrânia avança e lidera as superpotências. Nossos drones agora protegem os aliados dos EPOA, o mundo se curva em respeito. Sobre tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Neste exato momento, as faíscas já estão voando, a Europa sente o cheiro de uma grande tempestade. A Bielorrússia está brincando com fogo na fronteira com a Polônia, em Varsóvia batem na mesa. A resposta será dura. Nos gabinetes de Minsk há uma agitação nervosa. O regime de Lukashenko apertou o botão de autodestruição. Será que realmente está surgindo um novo conflito na fronteira e por que toda a Europa está acompanhando esse jogo de perto? Os detalhes que tiram o sono já a seguir. O ditador bielorrusso Lukashenko enlouqueceu novamente. O velho vê conspirações de inimigos em toda a parte. E agora vou mostrar a vocês de onde estava sendo preparada a agressão contra Belarus. Segundo a inteligência ocidental, Belarus, sob influência do Kremlin, começou a preparar ativamente suas provocações na fronteira com a Europa. Em particular, na Polônia, onde Lukashenko e Putin há muito prometem abrir o corredor de Suwałki até Kaliningrado russo. A inteligência, sobre a qual já informou várias agências de inteligência e comunidades europeias, afirma que a Rússia, a partir do território da Bielorrússia, está preparando uma série de provocações e sabotagens subversivas contra vários estados, incluindo a República da Polônia e também contra a Varsóvia oficial. Neste contexto, Putin só aumenta a tensão, enviando de forma demonstrativa cada vez mais equipamentos e instrutores para a Bielorrússia, além de criar fábricas e empresas para o reparo de equipamentos e armamentos militares. O próprio Lukashenko realiza exercícios na fronteira com a Europa e inspeciona a capacidade de defesa. Esses mesmos homens iniciaram uma guerra bem perto das nossas fronteiras. Se o velho ditador comeu batata demais ou esqueceu de tomar os remédios, não se sabe, mas o governo polonês ficou em alerta com as declarações de Lukashenko. Eu certamente vou responder. Como resultado, por questões de segurança, a Polónia está fechando o espaço aéreo no leste do país. As autoridades polonesas declararam que o país está fechando diretamente o espaço aéreo por até 3 meses. Diretamente de 10 de março a 9 de junho de 2026. O espaço aéreo, o céu será fechado. Tudo isso está sendo feito para garantir a segurança. Além disso, as tropas da OTAN também se envolveram na questão. Eles começaram a movimentar de forma demonstrativa equipamentos militares ocidentais ao longo das fronteiras da Polónia, mostrando assim a Putin que não vale a pena provocar a aliança. Ainda mais. Bem, isso são só histórias, simplesmente. Por que desenvolvê-las? A situação não é nada assim. Não é o caso. Em 2026, os russos vão atacar o corredor de Suwałki e a Polônia. Ainda mais, isso não é um absurdo. No entanto, o Kremlin continua insistindo em sua posição, enchendo a Bielorrússia de armas, inclusive nucleares. E tudo isso, explicam os analistas, porque depois dos acontecimentos no Oriente Médio, Putin está apavorado. Ele entende perfeitamente que, se algo acontecer, pode ser removido tão rapidamente quanto o líder iraniano. Por isso, ele tenta desviar o ataque de Moscou para Minsk. Os russos querem usar o território da Bielorrússia em caso de conflito nuclear para que o ataque recaia sobre a Bielorrússia e não sobre o território da Rússia ou Moscou. No entanto, dificilmente essa manobra do homem do bunker passará despercebida pelos serviços secretos ocidentais. Todos os seus planos estratégicos, especialmente quanto ao uso de armas nucleares na Bielorrússia, acabarão completamente em ruínas. Quanto a Lukashenko, a Polônia, ao fechar parte de seu espaço aéreo, deixou claro que não se deve brincar com ela, muito menos provocar Varsóvia para uma escalada maior. Afinal, o regime bielorrusso pode cair tão repentinamente quanto o iraniano, caso o Ocidente assim deseje.
As forças do sul das Forças Armadas da Ucrânia romperam a defesa dos ocupantes. Isso forçou o inimigo a recuar. A terra natal está gradualmente voltando ao controle da Ucrânia, ao vivo. Nossas tropas passaram para uma ofensiva incontestável. Os ocupantes, em pânico, tentam tapar os buracos, mas a artilharia e os drones ucranianos transformaram sua retaguarda em um verdadeiro cemitério. Veja agora mesmo todas as últimas notícias da linha de frente. A contraofensiva das Forças Armadas da Ucrânia no sul frustrou os planos do Kremlin para a primavera de 2026. Isso é afirmado no novo relatório dos analistas do Instituto para o Estudo da Guerra. No exato momento, o que estamos observando na região sul é justamente uma dessas tentativas recorrentes. Trata-se de conseguir retomar a iniciativa estratégica, alterar completamente os planos do inimigo e obrigando-o a reagir imediatamente. É exatamente da forma como a nossa liderança de comando costuma pensar. Isso neutraliza sua vantagem em força. Em particular, devido ao avanço das forças de defesa. O comando militar russo transferiu unidades de elite das tropas aerotransportadas e da infantaria naval da direção de Pokrovsk e Dobropilha para a frente sul. Lá estamos estabilizando a situação, realizando contra-ataques, é uma guerra de avanços alternados. De um lado nós os repelimos, até mesmo realizamos contra-ataques e libertamos algumas, embora pequenas áreas. Eles tentam avançar em outros setores. Mas as forças estão cada vez mais escassas, constatam os analistas. O agrupamento russo, que deveria se consolidar no inverno e iniciar uma ofensiva massiva na primavera, acabou tendo o efeito oposto. Não há novas unidades frescas, não há de onde tirá-las e as forças existentes são usadas repetidamente. Elas são transferidas ao longo da linha de frente para tapar buracos. Como resultado, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia já constata que o número de ataques dos ocupantes diminuiu em algumas direções quase... Isso indica que o valor foi reduzido exatamente pela metade, restando agora apenas 50% do total original após essa divisão precisa. Eles não são ilimitados. Agora eles tentam manobrar com as tropas, pois já não conseguem mais gerar forças em 8, como cancelaram agora, direções estratégicas de Sumy a Kherson. Nos últimos dias isso é mais perceptível na região do povoado de Pokrovsk. Lá, nossos soldados continuam avançando, e mesmo o fato de a Rússia ter transferido novamente suas reservas para lá não mudou a situação. Os combatentes ucranianos conseguiram se consolidar em Ternovoy, além de expulsar o inimigo de Berezovoy e provavelmente entrar em Novogrigorovka e iniciar combates por Sladkoy. Ao mesmo tempo, as tentativas russas de manobrar ao longo da linha de frente de mais de 1.200 km abrem novas oportunidades de avanços para nossas tropas. Como, por exemplo, está acontecendo na região de Guliaipol, que durante todo o inverno foi um setor extremamente difícil. E nossos contra-ataques sistemáticos, os golpes contra a logística dos flancos. Nesses setores, as operações especiais realizadas por nossas forças de operações especiais e serviços secretos nos permitem manter a linha de frente, destruir a maior parte dos representantes das tropas inimigas neste setor. Nossos combatentes também se destacaram perto de Lyman. Como relataram no 3º Corpo de Exército, o inimigo, não tendo tropas de assalto suficientes, decidiu avançar aqui pelo velho método comprovado. Reunir uma coluna de veículos blindados e tentar romper nossa defesa. O resultado foi bastante... Tudo o que aconteceu era algo que já podíamos esperar de antemão, tornando o resultado final de toda essa situação extremamente previsível para qualquer pessoa que estivesse acompanhando os fatos. Cada unidade de equipamento destacaram no corpo. Como resultado da interação entre as unidades, ali foram destruídos um tanque, 3 transportes blindados de pessoal e a infantaria foi eliminada. Ao mesmo tempo, as forças de defesa não se esquecem de suas missões de Deep Strike. No entanto, além dos incêndios que continuam nas refinarias de petróleo, cada vez mais frequentemente os relatórios passaram a incluir também alvos militares diretamente. Provavelmente, o reconhecimento e o planejamento de muitas missões chegaram às suas etapas finais.
A Direção Principal de Inteligência publicou um vídeo em que drones atacam 2 navios patrulha. O Kotnik, rebocador marítimo do projeto 1496M1, navio de combate a incêndio do projeto 16.640 e mais um barco de desembarque BK-16. Muito provavelmente foram utilizados drones kamikaze com antenas Starlink. Ao mesmo tempo, avaliando o quadro geral na linha de frente, os analistas do Instituto para o Estudo da Guerra acreditam que a Rússia, em março, planejava continuar a pressão e desenvolver sua tática. Os sucessos reais próximos a Orikhiv e Huliaipol, assim como o aumento dos ataques na região de Sloviansk-Kramatorsk. No entanto, o bloqueio do Starlink e os avanços subsequentes das Forças Armadas da Ucrânia, obviamente, frustraram esses planos. E agora a Rússia é forçada a desistir de uma grande ofensiva de primavera. Urgentemente, o Japão interveio na GRU contra a Rússia. O momento da verdade chegou. Tóquio prepara uma resposta sangrenta pela Ucrânia e coloca o Kremlin em uma situação difícil. A explosão que já aconteceu, Tóquio corta as Ilhas Kurilas. Um golpe na ditadura russa que pode colocar a Rússia nocaute. O chão sob o regime de Putin estremeceu. Uma mulher política fará isso diante de todos, na frente do homem do bunker. Será que chegou a hora de Moscou escrever cartas de despedida para seus planos? Mais detalhes a seguir. O Japão é atualmente um dos principais parceiros estratégicos da nação da Ucrânia. Tóquio destinou mais de 13 bilhões de dólares para o seu orçamento anual. Bilhões de dólares em apoio. O foco principal foi dado à ajuda financeira e aos programas humanitários. O Japão atua como um membro extremamente próximo e influente da coalizão do Clube das principais economias ocidentais do mundo, conhecido como o G7, que inclui nações como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Itália e também o Canadá. No horizonte pode surgir ainda mais. O Japão está considerando a possibilidade de aderir à iniciativa PUR, um formato de apoio de longo prazo à Ucrânia. Valorizamos muito que o Japão tenha essa posição de liderança não apenas na região do Pacífico, mas também globalmente. Esse é um apoio significativo à nossa resiliência e, graças a isso, e da ordem internacional baseada em regras. Além disso, Tóquio está pronta para disponibilizar financiamento para o fornecimento de equipamentos de defesa não letais. Estamos falando de sistemas de radar, equipamentos de vigilância, coletes à prova de balas e outras proteções para os militares. A política de segurança japonesa permaneceu extremamente cautelosa durante décadas, mas a situação está mudando. Após a vitória da primeira-ministra nas eleições, sempre tive grande amor e respeito pelo Japão e posso dizer que nossas relações serão mais fortes do que nunca. Estou ansioso para trabalhar junto com vocês, lá e em nome do nosso país. Quero lhes dizer, se vocês tiverem qualquer dúvida, questão, se precisarem de algum serviço, tudo o que eu puder fazer para ajudar o Japão, lembrem-se, estamos prontos. A linha política promovida por Takaichi prevê a remoção das restrições ao desenvolvimento das próprias Forças Armadas, a revisão das proibições de exportação e reexportação de armamentos, bem como um papel mais ativo do Japão nas questões de segurança coletiva. A grande maioria das políticas do continente europeu demonstra de forma clara uma maior compreensão das necessidades reais de seus cidadãos do que os seus representantes políticos masculinos. Não se deve esquecer que quando Putin iniciou a invasão em grande escala da Ucrânia, o Japão passou a defender com novo vigor seu direito às Ilhas Kurilas, que foi capturada pela URSS durante a Segunda Guerra Mundial. Nem 1/5 de suas terras natais é afetado pelas Ilhas Kurilas, e a China recebe um território muito maior do que as próprias Ilhas Kurilas. O Estado agressor considera as Kurilas exclusivamente como um objeto político-militar. Por exemplo, em 2017, a Federação Russa posicionou lá uma divisão adicional do exército, o que imediatamente provocou protestos do Japão. Já nesta primavera, o governo do Japão está se preparando para propor à Rússia um plano detalhado de atividades econômicas conjuntas nas... Estamos falando das Ilhas Kurilas do Sul, localizadas no Extremo Oriente. Os parceiros econômicos na Rússia de Putin já estão formados. Não é o Japão, é a China. Sem o apoio da China, a Rússia não teria conseguido lutar por tanto tempo.
E está claro que a China é um adversário geopolítico do Japão. Por sua vez, a China continua fortalecendo as comunicações estratégicas e aprofundando a cooperação com a Coreia do Norte. No Japão, eles entendem que, graças à Rússia, os soldados da Coreia do Norte estão adquirindo experiência nesta guerra. Mais de 10 mil soldados norte-coreanos foram enviados para a Rússia. Depois, a Rússia envia as tropas norte-coreanas para a Ucrânia. Eles aprendem novas formas de conduzir a guerra. Drones, inteligência artificial, ciberespaço e armamento convencional. É preciso pensar por que eles estão usando isso e contra quem. É por isso que eu digo, a Ucrânia não é um problema distante. Para a Ucrânia, é importante a ajuda do Japão e, em geral, a ampliação do círculo de países que estão prontos para participar no fortalecimento de sua capacidade de defesa. Se a estratégia de Takaichi for implementada, pode surgir uma cooperação militar real entre a Ucrânia e o Japão. Das tecnologias modernas, talvez até o Japão viva em uma era diferente daquela em que nós vivemos. E nesse sentido, é claro, a ajuda tecnológica do Japão pode ser simplesmente insubstituível. Entendemos que a maioria das tecnologias são de uso dual e podem ser perfeitamente utilizadas também no campo de batalha. As relações habituais entre a Ucrânia e o Japão, que foram construídas anteriormente, ajudarão na perspectiva de uma nova etapa histórica de militarização do Japão e na construção de novas alianças de segurança. Choque no Oriente Médio, a paciência de Ankara e Baku se esgotou. Turquia e Azerbaijão partem para uma ofensiva decisiva. Isso é um verdadeiro checkmate para Teherã e Moscou. Erdogan revelou todos os trunfos e Putin, ao apostar no Irã, parece correr o risco de perder tudo. Detalhes de arrepiar, confira a seguir. O Cáucaso está à beira de entrar na guerra no Oriente Médio. Turquia e Azerbaijão se preparam para um conflito com o Irã e a Rússia. Nossas Forças Armadas, o Ministério da Defesa, o Serviço Estatal de Fronteiras e outras unidades das Forças Especiais foram colocados em estado de mobilização número 1. No âmbito da mobilização número 1, anunciada por Aliyev na reunião do Conselho de Segurança, Baku iniciou a convocação de reservistas e o exército foi colocado em total prontidão de combate. Antes, reagindo a bombardeios de Israel e EU, o Irã disparou em todas as direções, exceto contra o Azerbaijão e monarquias do Golfo. Mísseis iranianos caíram sobre a Turquia e drones Shahed foram derrubados próximo a Chipre. A Turquia não deixará a defesa do país ao acaso, sob nenhuma circunstância, e agirá de forma decisiva. A liderança política do Irã, representada pelo ministro das Relações Exteriores e pelo presidente, nega isso. Eles apanham, depois se arrependem e prometem parar. No entanto, a julgar pelas ações de Ilham Aliyev e Recep Dogan, ninguém acredita nas palavras dos persas. A Turquia está considerando a possibilidade de posicionar F-16 em Chipre, segundo uma fonte do Ministério da Defesa. A presença do grupo étnico azerbaijano no noroeste do Irã aumenta ainda mais a tensão entre Baku e Teherã. Segundo diversas estimativas, entre 30 e 40 milhões de pessoas vivem nos territórios controlados por Teherã. Azeris étnicos, começando pelo Tratado de Turkmenchai, quando o Azerbaijão foi dividido em duas partes. Uma parte ficou sob domínio do Império Russo, a maior parte foi para o outro lado, daquele mesmo Irã que hoje chamamos de Azerbaijão do Sul, onde atualmente vivem 40 milhões dos nossos irmãos étnicos. Nós também entendemos que a história contemporânea, nos últimos 35 anos, porque o Azerbaijão secular moderno é como um osso na garganta para o Irã. Potencialmente, Moscou se tornará aliada de Teherã no confronto com Baku e Ankara. O Kremlin já está fornecendo apoio militar e de inteligência ao Irã. Eles nos apoiam politicamente e em outras questões. A cooperação militar entre o Irã e a Rússia não é segredo. Sabe, já trabalhamos juntos antes. E isso continua e espero que continue. Os países do Golfo Pérsico, que são atacados pelo Irã, encontram peças e drones russos.
Mas, ainda mais importante, no contexto dos acontecimentos que se desenrolam rapidamente no Oriente Médio, o valor para Putin aumenta significativamente, do Cáucaso do Sul. Será que Putin ousará abrir uma segunda frente no Cáucaso do Sul? Será que Baku, em coordenação com o NKRU, iniciará ações militares contra Teherã? A região está esquentando rapidamente e em breve saberemos as respostas para a maioria das perguntas. Incrível, a Ucrânia superou todos novamente. As forças armadas da Ucrânia estão assumindo o controle do céu sobre Dubai. O apocalipse dos drones, que poderia ter atingido os Emirados Árabes Unidos, está sendo interrompido neste exato momento. Os drones ucranianos conseguiram isso. Zelensky deu o sinal, mãos foram apertadas. E esse acordo muda completamente o jogo no Oriente Médio. A Federação Russa está encurralada. Todos os detalhes dessa sensação na reportagem em instantes. A Ucrânia está se tornando parte do sistema de segurança do Oriente Médio. Derrubar os Shahed revelou-se mais difícil do que os americanos esperavam. E o ministro da Guerra dos EUA está sob pressão. Junto com o chefe do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior, Dan Kane, eles falam abertamente sobre isso. Eles admitiram que os Shaheds iranianos são um problema maior do que inicialmente esperavam, porque os drones voam baixo e devagar. E conseguem evitar melhor os sistemas de defesa aérea do que os mísseis balísticos. Enquanto países e regiões tentam se proteger dos drones de ataque iranianos, é justamente a experiência ucraniana no combate aos Shaheds que se torna criticamente importante para os aliados. Este ataque com drones e mísseis que o Irã está utilizando agora é basicamente uma técnica desta guerra e representa uma abordagem nova. Quando os meios clássicos de defesa aérea são sobrecarregados por drones mais baratos e depois vem um ataque balístico. Contra isso não existe uma única solução, uma arma milagrosa. Contra isso deve funcionar um sistema. Na Ucrânia, esse sistema foi construído com dificuldades. Segundo o Financial Times, os Estados Unidos e pelo menos um país do Golfo Pérsico já estão negociando a compra de drones interceptadores ucranianos. Eles planejam usá-los para se proteger contra drones iranianos, os Shahed, que Teherã acumulou aos milhares e utiliza ativamente na região. O interesse pelos sistemas ucranianos se deve não apenas à sua eficácia, mas também ao seu custo. Um drone iraniano Shahed custa cerca de $30 mil, enquanto um míssil interceptador Patriot sai por mais de 13 milhões. Já os drones interceptadores ucranianos custam várias vezes menos. Eles já provaram sua eficácia na guerra contra a Rússia. Mas é preciso configurar detalhadamente todos esses elementos, organizar cuidadosamente em diferentes escalões, estabelecer as prioridades fundamentais e realizar uma série de ações estratégicas de coordenação. É justamente isso que lhes falta, porque eles não têm experiência nisso. Foi justamente a Ucrânia que começou primeiro a usar em massa drones interceptadores de produção em série, que custam apenas alguns milhares de dólares, para destruir versões não russas dos Shaheds, que são lançados em ondas regularmente contra cidades e infraestrutura ucranianas. E é justamente por causa dessa experiência, para que possamos ajudar a tornar esse sistema o mais eficaz possível em um prazo mais curto, que eu acho que nossos especialistas estão sendo envolvidos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou a disposição de Kiev em compartilhar com o Oriente Médio tanto a experiência quanto até mesmo os meios de interceptação de drones iranianos. Eles querem nossa expertise. Estamos abertos. Se os representantes deles vierem, forneceremos a expertise. Ainda mais porque há uma demanda tanto dos europeus quanto dos EUA. Recebemos solicitações para compartilhar nossa experiência com parceiros do Oriente Médio. Em troca, Kiev espera receber aquilo que hoje está em falta aguda na própria Ucrânia: mísseis para os sistemas de defesa antiaérea Patriot. Nós mesmos estamos em guerra. Eu disse isso de forma absolutamente franca. Temos carência daquilo que eles possuem. Eles têm mísseis para os Patriots, mas com mísseis Patriot não se consegue abater centenas ou milhares de Shaheds.
Eles não vão conseguir derrubá-los. Isso é muito caro. Para as pessoas nada é poupado, é claro, mas eles simplesmente não têm tantos mísseis. Por isso eles precisam de drones interceptadores que nós temos. E nós temos escassez de mísseis PAC-2, PAC-3. Por isso, se falarmos sobre troca de tecnologias, troca de armas, acredito que nosso país estará aberto a isso. O Irã continua lançando ataques caóticos contra os países do Golfo Pérsico. Em particular, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Catar, o Bahrein e Omã foram alvo de ataques. Além disso, Teherã também está atacando instalações militares em outros países europeus. Entre eles estão a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha, que é uma ilha situada no noroeste da Europa, compreende as nações da Inglaterra, Escócia e País de Gales, fazendo parte do Reino Unido. O benefício da União é a importância fundamental dos novos riscos potenciais que podemos enfrentar, vindos diretamente do Irã. A Ucrânia provou isso mais uma vez. Kiev é um aliado indispensável para os países europeus. Mesmo com recursos limitados, a experiência e as tecnologias ucranianas são capazes de proteger não apenas suas próprias cidades, mas também garantir a segurança dos aliados. Do outro lado do planeta... Por hoje é tudo da minha parte. Estive com vocês, Darina Rutskauer. Mais notícias impactantes no nosso próximo episódio. E por enquanto, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like. E até a próxima!